Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, nesta quarta-feira, dia 8 de abril de 2026, em nossa tradicional série Relembrando Chico Xavier. Estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho de Chico Xavier e hoje nós vamos falar da frase número 73. O nosso convidado de hoje é o companheiro Carlos Gomes, ele é de Itajubá, Minas Gerais, aqui no sul de Minas Gerais, é secretário do 23º CRE, que é o Conselho Regional Espírita, que pertence à União Espírita Mineira, e é trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Lembrando a todos que o nosso programa é transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, em parceria com a TV Espírita Nosso Lar de Vitória da Conquista, na Bahia, também pelo YouTube, e transmitido pelas ondas do rádio da Web Rádio Espiritismo e Vida. Então vamos aí receber o nosso convidado de hoje. Eu estou com problema aqui. É que eu estou com um problema aqui na visão aqui, mas agora voltou. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Tudo bem. Sempre bom estar aqui contigo, né? Boa noite a você, boa noite a todos que nos honram com a sua presença. Grato pelo convite de mais uma vez podermos falar, né, de Evangelho, de Espiritismo, de Jesus e da vida, que é o que precisamos falar, ouvir e pensar a respeito. Então, nós vamos, antes de passar a palavra para o Carlos, nós vamos à nossa prece, mais uma vez agradecendo a Jesus pela sua bondade, pelo seu carinho, agradecendo-lhe por estarmos novamente juntos, Carlos, eu, os amigos espirituais de Itajubá e de Pindamonhangaba, que proporcionaram este encontro, o nosso querido Cairbar de Souza Schutel e o nosso querido André Luiz, que são os patronos e mentores espirituais do programa e da rádio. Agradecer a ele pela sua bondade, pelo seu carinho de estar conosco, nos ajudando e participando. E agradecer a todos os demais do YouTube, do Facebook, da TV Espírita Nosso Lar, lá na Bahia, aos companheiros da rádio que nos ouvem e a todos aqueles que posteriormente terão a oportunidade de ver e ouvir esta live. Obrigado, Senhor, e que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, como eu sempre faço, eu vou lá para o meu cantinho, a palavra é sua, bom trabalho. Muito bem, muito bom estar aqui, vamos falar de Chico Xavier. E é sempre uma emoção, né, quando nós falamos desse homem, né, que a gente ainda se admira de ter vivido na Terra, alguém com tamanha humildade, bondade, generosidade, sendo reconhecido até como o maior brasileiro, né, de todos os tempos, o principal mineiro do século XX. E para nós, o verdadeiro espírita cristão que nós conhecemos, a maior antena mediúnica também. Então, pedimos licença até para falar sobre ele, né? O grande enviado de Jesus para nós, para vermos que é possível viver como ele viveu. É um grande aprendizado, mas vamos chegar lá. E o livro, né, como disse o Davi, é o livro O Evangelho de Chico Xavier, de autoria de Carlos Bacelli, que é uma recordação das tardes de sábado, né, em que nós sabemos que o Chico se reunia, né, com várias pessoas. Então, Bacelli estava lá com ele para ouvir a sua interpretação, né, sobre o Evangelho, sempre inspirado pelo mentor Emmanuel. E aí, no início desse livro, Bacelli nos narra uma situação que vale a pena refletirmos aqui.
que um dia ele chegou à casa do Chico Xavier e chegou lá e viu o Chico lendo ali sozinho, sentado, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele ficou surpreso, e Chico, percebendo a surpresa, né, na sua expressão, disse a ele: estou estudando um pouco, né, naquela voz mansa, tranquila, né, que sentimos falta, sentimos saudade. Então, nessa resposta de Chico Xavier, né, começamos aqui a nossa reflexão. Olha que exemplo para nós, em especial para nós espíritas, né? Porque Chico Xavier, sabemos, era o próprio Evangelho na prática, né? E, no entanto, ele estudava o Evangelho, né? Eu já ouvi falar isso por outras pessoas. Sempre que ele tinha um tempo, ele estava ali folheando, lendo, relendo. Aí fica a nossa autorreflexão. E nós? Como andam nossos estudos do Evangelho, das obras básicas, como espíritas que somos? Porque, às vezes, infelizmente, eu escuto alguns espíritas falando assim: eu não vou ao centro, não, ficar ouvindo sobre o Evangelho, palestra, estudando o Evangelho. Eu já li o Evangelho inteiro, de capa a capa. Para que eu vou lá ouvir de novo e de novo o Evangelho? Aí eu fiz a seguinte analogia. Quando nós entramos na escola e aprendemos a ler, nunca mais a gente consegue olhar uma palavra sem identificar, sem ler a palavra que está escrito. Por mais que eu não queira, eu olho, já li, porque eu aprendi a ler. Então, eu penso que se a pessoa diz que já conhece o Evangelho, ela deveria vivenciá-lo na prática, como fazia Chico Xavier e tantos outros, né? Como aquele que pratica a leitura e não esquece mais. Por isso que eu penso que enquanto o Evangelho não fizer parte da minha ação diária, eu vou precisar continuar estudando, lendo, ouvindo palestras sobre ele, até me convencer que é esse o roteiro seguro para chegarmos ao Mestre Jesus. Por isso que Chico, atendendo a orientação de Emmanuel, era a disciplina em pessoa, a disciplina de ler sempre que possível o Evangelho. E o Chico, nos conta aí, Bacelli, dizia que o Espiritismo sem Jesus não cumprirá com as suas finalidades no progresso moral das criaturas. Por quê? Ele dizia: é o Evangelho que nos melhora por dentro. E hoje, mais do que nunca, precisamos ler, estudar e vivenciar o Evangelho, a começar nas casas espíritas, nos nossos lares, no trabalho, em nós mesmos, o tempo inteiro. Então, Carlos Bacelli foi muito feliz quando ele teve essa ideia, de anotar as frases e comentários de Chico Xavier e nos apresentar nesse livro para que a gente continue ouvindo Chico Xavier, a interpretação, e procurando chegar o mais próximo dele, do seu exemplo, que conseguirmos. Então, a nossa reflexão de hoje, como falou o Davi, é de número 73, num livro que traz 350 comentários de Chico. Então, ainda tem muita coisa para nós aprendermos aí. Então, eu vou falar esse comentário, que o saudoso Chico Xavier falou ali na tarde de sábado, e o Bacelli anotou no livro, que é o seguinte: diz o Chico: é imperioso que os filhos se desenvolvam na paz do ambiente cristão. Para isso, é necessário que o culto do Evangelho no lar seja um prolongamento das nossas atividades nos templos que nos representam a fé. Impõe-se não circunscrever a nossa experiência religiosa ao trabalho imenso com que sobrecarregamos os nossos pastores espirituais. Não é admissível venhamos a sufocá-los com as nossas faltas, exigir que a prece e a penitência deles
nos acobertem de todas as falhas, porque, de qualquer maneira, se semelhante auxílio é demasiado importante para nós, não é justo olvidar as nossas próprias responsabilidades individuais. Então, nós necessitamos, assim, sustentar o lar cristão para que a escola realmente produza os seus frutos. Esse é o comentário de Chico Xavier. Resumindo o que ficou para mim desse comentário, né? Primeiro ele começa falando do desenvolvimento dos filhos, fala da importância de se realizar o evangelho no lar, de não sobrecarregarmos os pastores espirituais, que são nossos mentores e amigos espirituais, e ainda fala da importância da nossa responsabilidade conosco e com o lar onde habitamos. Então, eu quero fazer uma reflexão em cima de cada item desse. Comecemos pelos filhos, né? Então, nós temos que pensar que os cuidadores, porque não necessariamente precisa ser pai e mãe, mas quem cuida daquela criança, o responsável em educar as crianças, precisam oferecer para esse espírito que está reencarnando de novo, recomeçando a sua caminhada na Terra, apresentar um mundo de paz desde o lar, né? Porque esse espírito chegou, ele precisa sentir que ele é bem-vindo, né? Porque assim como nós desencarnamos e vamos por um lugar que, no primeiro momento, a gente fica meio perturbado, aonde eu estou, né? Até que vem alguém nos direcionar, o contrário também. Quando o espírito reencarna, ele ali está querendo, né, se posicionar aonde eu estou, o que aconteceu, e é esse gesto amoroso de acolhimento é que ele vai se sentir amado, que ele vai ver que ele pode confiar naquela família que o está recebendo. Então, o olhar da família deve estar, desde o nascimento, voltado para esse novo ser, né? Preocupando-se com as questões, né, diárias, a sua alimentação, a sua saúde, o seu bem-estar e, principalmente, a sua educação moral, que deve ser desde o berço, né? Para isso, precisa recorrer à questão da evangelização, que sabemos hoje que já acontece desde o ventre materno, né? Já existe esse trabalho na FEB, com material, né, para ser oferecido, evangelização de bebês, evangelização do bebê ainda no ventre, que é o espírito que precisa ser evangelizado. Por quê? Esse bebê bonitinho, que todo mundo está sorrindo ali para ele vai crescer. O que é que vai vir lá na frente, né? Com que bagagem ele vai vivenciar esse mundo quando mais à frente, já adulto e independente dos pais? Aí é a hora dele usar toda essa bagagem, todo esse material que foi oferecido a ele na tenra infância, né? Não podemos esquecer que na fase infantil a criança necessita do adulto para caminhar no mundo, lhe oferecendo os primeiros passos nos primeiros anos de vida, e isso pertence aos cuidadores, que não podem negligenciar nesse período, nesses primeiros anos de volta ao mundo terreno. Então, quando nós vamos, né, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que Kardec deixou um capítulo para falar justamente sobre isso. É o capítulo 14, intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe. E lá no final do capítulo tem, na Instrução dos Espíritos, um grande tratado ali, escrito pelo Espírito Agostinho, né, o Santo Agostinho. E ele vai falar, né, o grande papel da humanidade, que nós devemos compreender que quando o casal produz um corpo, a alma que nele vai reencarnar vem do espaço, não vem deles, né? Vem do espaço, vem da espiritualidade, para que, ao encarnar naquele corpo, né, entrar naquele corpo para comandá-lo, né, ele vai progredir
evoluir, crescer da onde ele parou à frente. E precisa, como eu falei, dos cuidados paternos, dos cuidados daqueles que estão à sua volta, né? E é dever dos cuidadores, no caso Agostinho fala aqui dos pais, através do amor, aproximar de Deus essa alma. Essa é a missão dos pais ou dos cuidadores. Principalmente a mãe, né, que vai dar aquele primeiro olhar naquela amamentação, vai transmitir, né, um magnetismo, né, para aquela criança se sentir acolhida. Uma vez eu li ouvi alguém dizer que a mãe é aquela que concretiza na terra o amor divino. Olha a responsabilidade, porque se eu, imortal e imperfeito, sou capaz de amar este ser, existe um ser muito maior que nos ama também. Então, no exemplo, né, no sentimento, espraiar esse sentimento e envolvê-lo, é que eu estou ensinando o amor de Deus para esse bebê, para essa criança. E ele percebe, né? Mesmo que não entenda palavras, mas ele percebe o carinho, ele percebe o envolvimento, né? Ali ele já começa o despertar do espírito para uma nova oportunidade, né? Porque, como eu falei, e Agostinho reforça, né? É essa educação, é esse cuidado que essa alma vai receber para auxiliar o seu desenvolvimento, o seu aperfeiçoamento e o bem-estar para frente, né, para a sua caminhada. E tem algo mais grave que o Agostinho vai dizer nessa passagem, que quando chegarmos, nós, pai e mãe, do outro lado, será perguntado a cada um de nós, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Porque o filho não é meu, o filho é de Deus, que confiou em mim como pai, né, e a mãe, para mostrar a ele o amor, mostrar a ele o caminho de luz, mostrar a ele, né, que ele pode ser melhor do que já fora outrora. Então, é uma confiança que Deus, né, outorgou à família para educar aquele espírito que está na função de filho, né? Agora, não vamos ser castigados se esse filho não conseguiu, né, se desenvolver e até se envolveu em situações que não deveria, né? Vai ficar atrasada a sua evolução. Mas a própria consciência vai doer no momento em que enxergarmos esse espírito como um espírito sofredor, né, pelas consequências dos seus atos, quando dependia de nós darmos uma base para que ele fosse mais feliz. Então, o autocastigo, já que não é Deus que castiga, é o remorso, é a tortura que fará, né, com que, condoídos com a situação, a gente vá pedir à espiritualidade, aos mentores, uma nova chance, para que agora, né, a gente recuperado, né, e estudando um pouco mais, se fortalecendo um pouco mais, se evangelizando também, a gente possa encaminhá-lo da melhor maneira possível. E é assim que acontece geralmente nas famílias. Nós vemos famílias aí onde o filho se mostra rebelde, arredio, ou mesmo agressivo em relação aos pais, né? Quantos casos vemos aí nos noticiários? Por que isso? No seu inconsciente, né, intuitivamente, ele está percebendo ou lembrando essa carência de amor do passado que lhe foi negada, né? E aí a hora que o Espírito Agostinho nos recomenda que devemos abraçar esse filho rebelde e pensar, um de nós dois é o culpado. E esse é o momento da reconciliação, esse é o momento da expiação ou provação para ambos, né? Porque geralmente o que acontece? A maioria dos pais se preocupam em dar o melhor para seus filhos. Mas ainda entendemos
o melhor somente como bens materiais, né? É alimento, é uma casa confortável, boas escolas, boas roupas, bons brinquedos. Mas Deus espera que os pais ensinem aos espíritos, né, que estão ali reencarnados como filhos, que todos nós estamos novamente encarnados para o nosso aperfeiçoamento em espírito, moral, né? Exercitando dentro dos nossos limites e capacidade a nossa possibilidade de amar e sempre agradecer a Deus por essa santa e bendita oportunidade da volta, do retorno, do recomeço, do reencontro. Aí vou trazer aqui uma mensagem da poetisa baiana Amélia Rodrigues, né, que Divaldo Franco psicografava, né, as suas mensagens. Ela tem um livro chamado Vivendo com Jesus. Então, ela diz também que, não raro, as preocupações materiais com o êxito terreno anulam as realizações transcendentes, né, que vão além da matéria, substituindo os ideais de enobrecimento do espírito, né, porque o véu da carne obscurece a lucidez mental e o aprimoramento na organização fisiológica dá uma sensação de perenidade, de que tudo sempre transcorrerá bem e sem obstáculos, sem conflitos. Veja, é aquele imediatismo, né? Eu estou bem, a família está bem, eu estou comendo, tem pai e mãe, acho que sempre vai ser assim. E não se prepara para os reveses da vida, se fortalecendo na base espiritual. É o espiritual onde adquirimos forças para conseguir superar os conflitos que virão, né? Os desafios que virão e precisam vir, porque é a partir deles que nós evoluímos, melhorando, né, intelectualmente, moralmente, né, não chamando de problemas, mas de desafios que devemos superar. Né? E aí, Agostinho continua dizendo, né, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ao observar as famílias encarnadas, muitos pais, olha que grave, ao invés de eliminar por meio da educação os maus princípios, né, inatos dessa criança que vem de existências anteriores, fazem o contrário, acabam desenvolvendo esses princípios ou por fraqueza ou por negligência e mais tarde vão experimentar o quê? A ingratidão dos filhos que vão ferir, sangrar o coração materno e paterno. Né? E ele também vai nos orientar a estudar, a observar o comportamento dos filhos desde cedo, né? Porque quando eles começarem a se apresentar dessa forma, né? Porque sabemos que esses males advêm do orgulho, do egoísmo, quando essa semente, né, começar ali a germinar, tem que ser combatido ainda, enquanto ainda é broto. Senão eles vão lançar raízes profundas, vão crescer como os baobás lá no Pequeno Príncipe, e vai ser muito mais difícil arrancar. Né? Agora, ele também vai nos apresentar um consolo. Se os pais fizerem tudo o que deveriam fazer pelo adiantamento moral dos seus filhos, mas não alcançaram êxito, não, consciência tranquila, não tem do que se culpar, né? Fiquem tranquilos, até porque sabemos que tem outras variáveis, né, no desenvolvimento do espírito, quando encarnado, que fogem ao controle dos pais. Né? Mas eles têm consciência tranquila que, quando estava sob a dependência deles, eles doaram o máximo que puderam e conseguiram, que a gente também não é perfeito. Né? E aí, o consolo para os pais que assistem à queda desses filhos ainda em vida é o que a gente, né, postula no Espiritismo, a bendita reencarnação.
né, a nova oportunidade de aprendizado, de continuar educando essa criança, esse espírito que vai vir de novo, criança, e vamos acompanhar essa evolução quantas vezes forem necessárias, até que ele atinja, acorde para a vida verdadeira. Por isso, não podemos desistir desse espírito que está sobre a nossa responsabilidade. Vamos nos lembrar da parábola do filho pródigo, né? Que é sempre atual, sabendo, né, que a gente, como pai e mãe, a gente deve estar sempre com os braços abertos e irmos ao encontro daquele que se desviou do caminho, mas se arrependeu e voltou para casa, né? Daí a bendita dor que nos faz pensar na vida. Lembrando que na parábola, quando a dor da fome o atingiu, ele lembrou que havia uma casa onde era confortável, ele era bem tratado, ele tinha alimentação e volta, né? Essa volta é a nova oportunidade de recomeçar, né? Na certeza em que caímos, mas levantamos. E aí, buscando um outro livro, também de Divaldo Pereira Franco, ditado pela sua mentora Joana de Ângeles, o livro Plenitude, a mentora vai dizer que dor e sofrimento são alavancas para a nossa evolução intelectual e moral. Não é castigo, não é para jogar para baixo, é para acordar o espírito. Então, Agostinho continua dizendo que as provas mais duras são as que afetam diretamente o coração, aquelas que são, né, que estão sendo suportadas, né, nas amarguras domésticas, na ingratidão dos nossos bem-amados. E o que mais dói é pensarmos que muitas vezes nós fomos os causadores dessa repulsa em vidas passadas. Então, está na hora de tirar o atraso, de aproveitar a oportunidade de amar, não ficar pensando quem eu fui, o que eu fiz, quem matou quem, isso aí não leva a nada. Mas saber que tudo é consequência de uma causa anterior, mas não dá para voltar, né, e fazer um novo passado, como dizia Chico. Mas daqui para frente, amar e ser o melhor para esse espírito que está sob a nossa responsabilidade. Então, o espírita, em especial, né, tem a certeza da reencarnação. E isso nos dá força para continuar tentando, né, e ali, tendo esperança que estamos fazendo para o crescimento dele. E o verdadeiro espírita que entende isso, essas feridas abertas, agora, nessa existência, entendendo a infinitude da vida, não passam de arranhaduras, né? Porque daqui a pouco não vai doer mais. E esses laços, né, que criamos em nome do amor vão se perpetuar, se consolidar, se depurar. Em cada encarnação, apertamos mais o laço com aqueles que já iniciamos esse vínculo, essa ligação. E ele também nos informa que as famílias, muitas vezes, já são formadas na espiritualidade, antes da reencarnação, com aqueles espíritos afins, que têm os mesmos gostos, que se identificam com uma causa, principalmente com o progresso moral, que já têm uma certa afeição e aceitam reencarnar e formarem aqui a família terrena, né? Algumas homogêneas, outras nem tanto, mas unidas por um laço, por um ideal, por uma causa maior. E aí Deus, querendo sempre que a gente aprenda a amar na sua bondade infinita, ele permite o quê? Que muitas vezes a família não entende. Que reencarne nessa família, né, espíritos ainda com dificuldades, né? Espírito ainda de uma vibração inferior, menos adiantado. Para quê? Ele vai receber de nós, que já entendemos algo, né, sobre a vida, né, sobre a espiritualidade, bons conselhos, bons exemplos, e vai absorvendo. É isso que vai fazê-lo
progredir. É como, né, uma chapa quente que aos poucos a gente vai pingando água fria, até que um dia, né, até que o momento chega que toda a chapa se resfria. Então, vamos colocar sempre, né, falando, sendo exemplo, para esse espírito absorver no seu perispírito e já ir se modificando, né? E aquele espírito, aquela pessoa que toda família tem, que causa perturbação na família, né? Essa é a prova, essa é a tarefa que cabe à família acolher, amar, orientar e não desistir. E geralmente a gente quer correr disso. Esse é o desafio que eu falei. As pessoas veem como problema e querem tirar. Não, é o problema, o desafio a ser superado, né? Porque ali nós somos incitados ao amor, estimulados a amar para aquele que mais precisa, porque quem a gente já ama está tranquilo, mas é aquele que o tempo inteiro fica, né, testando o nosso amor. Então é preciso acolher esse irmão, essa irmã, né? Quero que ele sinta que é bem-vindo, que é amado, mesmo com as características que ainda perturbam a ele e a família. E Agostinho vai falar, né, que é nosso dever salvar alguns náufragos para que, ao ser salvo, ele igualmente aprenda a salvar outros que virão. É a corrente do bem. Exemplifiquemos o bem para que o bem possa contagiar todos à nossa volta, mas de forma sincera, verdadeira, né? E o que mais precisamos fazer como espíritas? Evangelizar as crianças desde pequeno, né? Tanto em casa quanto no centro espírita que frequentamos. Há uma reclamação geral do movimento espírita, né, que chegam até nós, dessa evasão infantil e juvenil nas casas espíritas. Aí nós temos que entender que ali tem uma escola de evangelização, é escola. Então tem os assuntos que tem uma sequência, que tem uma continuidade cada semana. E se a criança começa a faltar, ela perde essa sequência, fica desmotivada. Então, não é para ir na evangelização quando dá, né? Quando os pais querem levar ou não podem, né? É sempre, né? Como é que quando é para ir para a escola regular, né? A gente vai na chuva, no vento, né? Não, tem que estar até doente, tem que ir na escola, porque é a escola que vai formá-lo um profissional para ele ganhar dinheiro, para se manter e ser independente lá na frente. Ótimo, tem sim. Mas atrás desse profissional de sucesso, muitas vezes, tem o espírito que precisa desenvolver valores morais, além dos intelectuais. E nós estamos numa sociedade, principalmente ocidental capitalista, que se valoriza somente o cognitivo, o intelectual, o que vai trazer matéria. E aí nós estamos vendo aí as pessoas chegando ao poder, inteligentes e fazendo guerra. Cadê o espírito moralizado que deveria estar ali vendo o outro como irmão, que eu não devo matar o outro, independente se é conhecido ou não, se é da minha família ou não. Veja como é que é importante a base evangelizada, qualquer que seja a religião, a base evangelizada para a gente saber que a vida não é só aqui, mas o espiritismo ainda vai orientando aquela criança desde já, desde pequena, a olhar a vida de uma outra forma. Né? E ele vai crescer um jovem mais bem estruturado, um adulto que vai fazer a sua família espírita e continuar a sua caminhada. Né? Então, o outro assunto também que o Chico Xavier nos traz e que também tem a ver com a educação dos filhos é quando ele fala sobre o culto do evangelho no lar. E esse tema me remete a 2 outros livros da Lavra também do próprio Chico. Um é o Conduta Espírita, né, ditado por André Luiz, que não pode ser esquecido pelos espíritas. Olha o título do livro, Conduta Espírita. Então, ele foi escrito para quem? Para os espíritos. De vez em quando tem que dar uma lidazinha lá, ver se a gente está realmente com uma conduta espírita, né? Em uma das suas partes, André Luiz vai dizer o seguinte: ao menos uma vez por semana,
devemos realizar o culto do Evangelho com todos aqueles que participam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária, à luz dos postulados espíritas. E eu acho muito interessante essa fala de André Luiz, que ele começa dizendo o quê? Pelo menos uma vez por semana. E muitos espíritas entenderam que é para fazer o evangelho somente uma vez por semana. E não. Quem não faz, que faça pelo menos uma vez por semana. Mas podendo fazer mais vezes, melhor. Né? Podendo realizá-lo todo dia, melhor. Porque estaremos iluminando a nossa casa, nos fortalecendo, trazendo Jesus para conversar. Né? E esse espírito André Luiz também vai dizer nesse livro que é na intimidade do templo doméstico. Olha como é que ele chama a nossa casa. Templo doméstico, que vai começar a exemplificação dos princípios que esposamos, com sinceridade, firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Então, tudo que a gente vai no centro espírita, ouve na palestra, estuda nos grupos e aceita, é para praticar no templo doméstico do nosso lar. Né? Então, a fé espírita começa no clima familiar, né? Que é a fonte do espiritismo no campo social, a célula máter da sociedade. Agora, para isso, é preciso um exercício na rotina, diário. Então, se a pessoa vai 2, 3 ou todo dia numa academia de musculação, ela está se exercitando os músculos para fortalecer os músculos. Podemos exercitar para fortalecer moralmente, mentalmente, calando todo impulso de cólera e violência dentro de uma casa, tentando amoldar a família, a começar por nós mesmos, ao Evangelho, de modo a estabelecermos harmonia em nós e nos outros. Aí nós vamos entender por que é que Chico Xavier, com todo o seu conhecimento, lia o Evangelho sempre que possível. Né? E nós devemos imitá-lo. Estudar também. Às vezes ele falava assim, estou vendo aqui aonde que eu estou errando, aonde que eu estou deixando de cumprir. Façamos essa autoavaliação também. Né? Eu vejo, às vezes, na rua, tantos evangélicos, né, que pegam o Novo Testamento, pegam a Bíblia, começam a ler numa parada de ônibus, né, no metrô, e eu não vejo espírita com livro espírita, com Evangelho segundo o Espiritismo, lendo na rua, ou mesmo, né, em outros lugares, ou num centro espírita. Por quê? Né? Nós temos que nos convencer que o Evangelho de Jesus é o nosso roteiro de vida, para chegarmos ao único mestre que nos ensina a viver, nos ensina a conviver nesse planeta, que foi isso que Jesus veio fazer aqui. Não veio implantar nenhuma religião, mas ensinar, como governador espiritual do planeta, como viver e conviver aqui na base do amor. Chico Xavier, a gente vê que chegou bem perto, né? Porque ele colocava na prática o que nós estamos tentando, que estejamos mesmo tentando. O outro livro que eu falei, né, que trata sobre esse assunto do Evangelho no lar, é o livro também de André Luiz, da série, né, da vida no plano espiritual, o segundo livro, Os Mensageiros. Olha o nome. Quem são ou quem somos? Os Mensageiros. Né? E tem um capítulo desse livro que diz que André Luiz vem, né, o espírito André Luiz, que narra toda a história do livro, ele está na colônia Nosso Lar, e ele vem à Terra em uma excursão com alguns amigos, observar alguns lares, centros espíritas, e vai narrando no livro. Né? E eles, ao se aproximar de um lar modesto, né, eles adentram essa casa, e é a casa da senhora chamada Isabel. Era uma viúva, seu marido se chamava Isidoro, e eles falam a André, que é uma servidora leal, né, nas atividades da fé. E aí eles vão contar para André Luiz que esse casal se comprometeu desde a colônia Nosso Lar, de onde eles vieram, a vir à Terra, se encontrar e formar uma família.
né? Claro que não foi fácil, né? Principalmente a época em que esse livro é narrado, mas conseguiram vencer os desafios, as dificuldades econômicas e construir essa casa e viveram ali por 40 anos, né? E baseados na fé, na doutrina, com coragem, determinação, foram vencendo as provas do dia a dia. Isidoro já tinha desencarnado, por isso que a viúva Dona Isabel já havia 3 anos. E aí ele tinha regressado ao nosso lar. Mas olha que informação interessante. Ele continuava ligado à esposa, à família, né, pelos laços de amor desde antes de reencarnar. Por quê? Não é comum isso. Aí eles narram, André Luiz, que ele teve permissão da espiritualidade para continuar um trabalho, atendendo às necessidades espirituais, né, da casa, da família, dos que iam lá buscar ajuda, né, se tornou um vigilante e um trabalhador fiel, né? Então, são exceções que acontecem. O que vai acontecer? Então, ele chega, a Dona Isabel está costurando, né, fazendo o seu trabalho, ela para logo no início da noite, reúne os filhos em volta da mesa para esse culto doméstico do Evangelho, né? O orientador de André Luiz, Aniceto, ele explica, olha só, as filhas, né? Ela tinha 3 filhas e um menino. Elas também vieram da colônia Nosso Lar, eram espíritos amigos, mas o menino já era um espírito que veio de uma região inferior. Então, começou-se a observar o comportamento. Quando a mãe chamava para realizar o evangelho no lar, o menino não ia de coração, não ia com alegria, ele ia com a cara fechada, ia só porque a mãe estava mandando, só para obedecer uma ordem, né? Mas você vê ali, então, é o que André Luiz já falou, observe o comportamento, né, da criança, que você já vai percebendo que espírito que está ali. Começa o evangelho, né? A viúva senta-se ali na cabeceira da mesa, pediu para a filha de 9 anos que começasse, né, com uma oração inicial, e nessa hora, André Luiz vai narrar para nós o que estava acontecendo do lado espiritual, né? Todos os trabalhadores invisíveis estavam apostos ali, ó, sentaram-se respeitosos, e aí a gente vai sempre lembrar, nunca estamos sozinhos, principalmente durante a realização do Evangelho no Lar. Continuando, né, a reunião, a Dona Isabel pede à filha mais velha que leia uma página, né, de mensagem instrutiva e consoladora. Quando ela termina, Dona Isabel vai agora abrir uma página do Evangelho. Ela está procurando ao acaso, mas André Luiz nos narra, né, que ali o Isidoro, seu marido desencarnado, a está intuindo a abrir em determinada página para aquela noite. Ela abre, lê em voz alta. Enquanto isso, André Luiz também nos narra que tem um espírito superior ali, coloca a mão sobre a testa de Dona Isabel, né, para intuí-la na explicação da página, né, na interpretação daquela página. Veja quantas coisas acontecem numa simples reunião do Evangelho, do culto do Evangelho no lar, né? Tanto é que, ao final daquela interpretação, todos estavam comovidos, os encarnados e os desencarnados. Por quê? Era Jesus falando novamente naquele templo doméstico. Aí finalizou-se, né, o Evangelho. Dona Isabel olha para os filhos e fala: procuremos agora conversar um pouco. Olha que interessante. Acabou ali, né, a interpretação do livro, mas é um pretexto para se começar uma conversa em família, de maneira informal, porém edificante, para elevar os pensamentos da família. Então, é isso que Chico estava falando na sua interpretação aqui, número 73, né, quando ele diz: é necessário que o culto do Evangelho no lar seja um prolongamento das nossas atividades nos templos que nos representam a fé. Ou seja, em casa podemos fazer uma continuidade do centro espírita,
né? De tudo que a gente percebe lá, dos bons espíritos, daquele ambiente fraterno, podemos trazer para a nossa casa, né? Transformar o nosso lar, mesmo nesse templo, desses espíritos que estão sempre nos intuindo, nos protegendo, nos iluminando, abrindo os nossos olhos, tá? E mantendo essa vibração elevada. Uma outra coisa que Chico nos recorda: não sobrecarregar os espíritos que nos auxiliam, né? Exigir em prece que eles não acobertem as falhas. Por quê? Né? Então, não é justo olvidar as nossas próprias responsabilidades, depende de nós, eles não têm que resolver problemas que dependem de nós resolvermos. Eles vão nos intuir, nos fortalecer, né? Nos oferecer alternativas, ideias, mas não, os frutos, né? Nós é que temos que oferecer. Qual é a nossa parte? Né? Então, uma coisa que a gente tem que evitar como espírita é ficar pedindo tudo para os espíritos, como se eles fossem nossos empregados e que tivesse o tempo todo à nossa disposição para servir. Vamos ter caridade com os espíritos também. Né? Então, resumindo aqui, a importância de se realizar o culto do Evangelho no lar. Todo espírita precisa realizar, pelo menos, uma vez por semana. Que aí nós vamos ter a oportunidade de estudar o Evangelho, né? Uma página por semana que seja. Vamos criar o hábito de reunir a família para receber Jesus naquele momento, ouvir Jesus de novo, entrar na sua vibração, né? Ter ali um momento de paz em família, que o Evangelho nos proporciona isso. Higienizar o lar, que a gente tem que limpar, né? Varrer, tirar pó, tirar poeira física. Mas e a psicosfera da casa? Como é que a gente limpa? Nesse momento que a gente reforça o amparo espiritual, eleva o padrão vibracional dos componentes da casa. Porque às vezes eu estou bem, estou equilibrado, estou harmonizado, mas tem alguém, ou chega alguém, né, que está desequilibrado, desequilibra o grupo todo, desequilibra a casa, tem que harmonizá-lo também, né? E nos oportuniza vivenciar esse evangelho, né? Até também no outro livro de André Luiz, Sinal Verde, ele fala: a casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Né? E a paisagem social da Terra, diz ele, se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos, enfeitando o lar com recursos da gentileza e bom humor. Olha que coisa simples. Ser educado, levantar, dar bom dia às pessoas, dar um abraço, dar um beijo, desejar, né, que tenha um bom dia, né, começar com uma oração na hora do café da manhã, evitar briga, falar de problemas, né? Lembrando também o que Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, de que forma eu penso o mundo, é assim que ele vai se apresentar para mim. Né? Que mundo eu estou refletindo na minha mente para as pessoas, para a família e para mim mesmo? E se nós entendermos, e precisamos entender isso, que o planeta Terra é a nossa casa maior e que todos precisamos caber nela, precisamos revisar a nossa conduta em relação aos nossos irmãos e irmãs de caminhada, que hoje já passam de 8 bilhões só de encarnados. Olhar cada um e cada uma como um espírito, como eu, crescendo, todos juntos, de mãos dadas, vamos para cima. Né? E saber, né, que eu, como pai, quero mais do que os meus filhos se entendam, se harmonizem, se amem. Pai maior também quer isso de nós, seus filhos, irmãos e irmãs, que possamos nos entender, nos respeitar, conviver pacificamente, tendendo ao amor. Aliás, não é por outro motivo que reencarnamos. E também no livro Fonte Viva, da dupla Emmanuel Chico, capítulo 153, né? Emmanuel vai dizer que o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé
e na humanidade a sua própria família. Olha que grande lição desses grandes que passaram por aqui. Então, o Evangelho é o roteiro, e o Evangelho sempre lembrando da personagem Alcione do livro Renúncia, quando no Evangelho no Lar, na casa de Cirilo da Vempó, ela fala sobre isso, que o Evangelho deve ser lido, meditado, assimilado e vivenciado. Em qual etapa nós nos encontramos? Já começamos a ler, que é a primeira etapa? Então, meus irmãos e irmãs de ideal, amigos e amigas, vamos juntos realizar sempre essa autorreflexão, né? Que ela sirva sempre essas mensagens de Chico, né? Como é que eu estou vivenciando o Evangelho, qual é a minha relação com o Evangelho, com o Espiritismo, com o Centro Espírita, comigo mesmo, né? Então, vamos sempre agradecer a Chico Xavier pelos 92 anos de luz que ele trouxe para o planeta, e aqui no meu caso em especial para Minas Gerais, né? Estamos no mesmo estado, sempre com as suas palavras nos elevando, nos apontando os caminhos, e agradecer também ao Bacelli, autor desse livro, por nos permitir conhecer as ideias, né, de Chico através desse livro, já que não estávamos lá junto dele. E também a esse programa, Espiritismo em Vida, né, que vai ficar gravado aqui essas mensagens, porque essa é a lição, colocar o Espiritismo na nossa vida, né? Então, agradeço pela sua atenção, que o Senhor continue nos abençoando, fortalecendo e nos dando a oportunidade de servir e aprender a amar. Um grande abraço. Muito bem. Essa lembrança hoje do Evangelho foi muito importante. Nós estávamos falando disso um pouquinho antes, né? Estávamos falando aí dessas dificuldades, e a lição vem bem A calhar. a calhar, né? Bem no momento certo, né? Da importância, a gente percebe como que o Evangelho faz falta mesmo, né? Às vezes a gente fica sem fazer um dia. Aqui em casa nós fazemos de domingo às 22, que é aquele dia que ninguém vem em casa, né? Porque se alguém vinha às 22 é porque alguma coisa grave aconteceu. E às vezes falhou um dia lá, a gente percebe a diferença, né? Como faz falta. É o alimento do espírito. A gente fica com fome. A gente sente muita falta mesmo. Você passa assim a semana, você sabe que faltou alguma coisa ali atrás, ali naquele dia, né? E é interessante porque no Evangelho, não só a questão do estudo do Evangelho em si, mas você também pode adicionar outros livros Sim, mensagem. para estudo, né? É muito importante. E eu achei legal você lembrar essa passagem do Chico, né? Quando estava lá sentado, com aquele ar de quem não quero nada. Quantas vezes a gente viu o Chico fazer isso? Você participava lá do sábado à tarde, a Sombra da Abacateira? Chegou a participar? Bom, né? Chegava ali Às vezes você chegava lá no Grupo Espírita da Prece, aquele burburinho, aquele montão de gente, ele lá num canto, lendo. Às vezes era o Evangelho, às vezes era o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Por quê? Olha o exemplo aí. E se a gente for falar assim com muita sinceridade, acho que nem precisava, né? Mas ele queria dar o exemplo, né? Né? Ali, quem estava observando e queria seguir, ser como ele, vamos fazer o que ele fez. E o interessante é que em toda a distribuição que ele fazia, não tinha distribuição sem antes ter o Evangelho. Nada, Pão espiritual junto com pão material. Nada, nem que fosse um pãozinho pequenininho, antes tinha Evangelho. Certo. Até é interessante isso. Eu participei uma vez só. Eu nem fui com o pessoal da federação, fui sozinho, estava de férias. E calhou.
quando ele ia na delegacia. Antigamente era delegacia pública, né? Ficava todo mundo preso na delegacia, não tinha presídio quase. Aí ele ia lá e, de pé ali no corredor, os presos tudo na grade, ouvindo ele falar. Aí Muito que ele grande, ia né? distribuir. Aí Um espírito muito distribuía grande. roupa, distribuía cobertor, sabonete, pasta de dente, até desodorante às vezes distribuía. O pessoal gostava dele. Os guardas ficavam com medo, não encosta muito, tal, por causa dos presos, né? Ele dava a mão, abraçava meio que de longe, por causa da grade. E o magnetismo dele se espalhava ali, né? Nunca assim teve algo que pudesse ter afetado o trabalho que ele fazia. Muito legal. Aquele dia que você participou, a gente conversou sobre isso, né? Como que uma frase tão pequenininha traz um ensinamento tão grande, né? Faz pensar, né? Para a gente. Que aí você começa a juntar as obras básicas, outros livros, né? De todo mundo aí que colabora. É um ensinamento muito grande e profundo mesmo, né? Eu penso assim que talvez daqui uns 5, 6 anos, 7 anos, esse pessoal vai começar a entender quem foi o Chico. Pode ser. Porque você veja, você é professor, né? Foi professor, hoje está estudando também. Você veja hoje como que as universidades elas estão estudando essa questão, né, da mediunidade, da espiritualidade. Então isso está crescendo Está também. chegando. E aí essas pessoas vão começar, assim, até por uma questão de curiosidade mesmo, acho que profissional, do dia a dia, assim, deixa eu ver o que tem lá naquele livro lá, deixa eu ver o que fala aquele livro, porque o Carlos falou daquele livro, vou ver o que tem ali, mesmo que a pessoa não seja espírita, né? E nosso papel é esse, é divulgar, né? Divulgar o bem, né? Chico escreveu, agora está nas nossas mãos, passar para frente. O mais difícil ele fez. Porque, olha, se a gente parar bem para pensar com racionalidade, 500 livros, hein? A gente não vai ter tempo de ler todos. E ele escreveu todos. À mão, né? A mão e ainda depois datilografava para mandar para a FEB, ou então para a Olha. instituição que ele doava. E a gente fala que não tem tempo para nada, né? A pessoa fala que antigamente era diferente, que tudo era mais fácil. Será que era mais fácil? Nunca foi fácil. Você imagina, o Chico saía do trabalho, ia lá para o porão lá da Fazenda Modelo e com aquela maquininha de escrever. Horário de almoço, ele sacrificava para escrever. Missionário. Muito bem, queridos amigos. Estar com o Chico é uma alegria muito grande. Tanto que essas duas séries, a de quarta-feira, o Relembrando Chico Xavier, e a de quinta-feira, o Webinário Espírita, foram as duas primeiras séries quando o programa começou, lá em 2020. Olha, já vai fazer 6 anos agora. E estudamos os lindos casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, que foram, acho que 180 ou 190 capítulos. E agora o Evangelho de Chico Xavier, do Bacelli, que são 350 frases. Então, olha quanta coisa, quanto material, porque o Carlos participou várias vezes, outros tantos participaram. Quanto material que tem de estudo em cima disso que foi apresentado, né? E se a gente for resumir, tudo isso é para a gente aprender a viver.
Então não vai reclamar que não sabia. Verdade mesmo. Viver com mais tranquilidade e mais amor no coração, né? Sem guerras. Muito bem. Antes de passar a palavra para o Carlos, para suas informações e despedidas, quero agradecer a todos da TV Espírita Nosso Lar, do YouTube, do Facebook, aos companheiros da rádio, aqueles que nos acompanharam aqui pelo chat, aqueles que nos acompanharam e não se mostram, ficam ali escondidinho ali no cantinho. Agradecer ao Carlos, lembrar a todos que amanhã nós teremos, então, o nosso webinário espírita de todas as quintas-feiras, amanhã às 20 horas, nós estaremos recebendo o nosso companheiro Marcelo Turra, que é do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, um tema também gostoso de se falar, que é o espírita e as religiões. Amanhã, às 20 horas. Querido amigo, a palavra é sua. Já deixo aí o meu forte abraço, minha profunda gratidão. A gente vai se falando, estou sempre mandando algum convite para você, e que você tenha, junto com a família, aí um bom descanso e uma excelente semana. Muito obrigado, igualmente. Eu também agradeço essas oportunidades que você me oferece, porque é o que você falou, faz a gente pesquisar, né, faz a gente pensar, refletir antes de expor. E a gente cresce junto, né? Então, agradecer a todos também que estiveram aqui conosco, essa energia que a gente recebe também, né? E colocar aqui o canal, né, da nossa casa, chamado Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, no YouTube. Eu também tenho um canal, Carlos Gomes Espírita, onde as palestras que eu realizo estão baixadas lá. E sempre pedir às pessoas, estudemos o Espiritismo muito e muito, façamos o Evangelho e eduquemos as crianças. Precisamos falar de Espiritismo para as crianças, para que elas tenham uma outra visão de mundo. Então vamos continuar com o nosso pensamento elevado, porque a nossa conversa já elevou o nosso pensamento, e dizer a Jesus que aqui nos encontramos mais uma vez para conhecê-lo, querer conhecer dessa vez o que ele veio trazer nas mensagens anotadas pelos discípulos que se tornaram apóstolos, e dizer a ele que mesmo nas nossas limitações, imperfeições e obstáculos que colocamos na nossa caminhada, queremos caminhar, queremos olhar para cima, queremos vencer a nós mesmos, nos destituirmos do orgulho, da vaidade e do egoísmo que nos prendem à terra e nos impedem de levitar, de tornarmos mais leves para alcançarmos altas paragens e a altura desse mestre, que não desiste de nós e continua nos oportunizando alternativas de olhar o mundo com olhos de amor, harmonizando onde estivermos e levando a paz para todos com os quais convivemos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Querido amigo, forte abraço, bom descanso. Queridos, uma boa noite a todos. Nos vemos amanhã, 20 horas, no nosso webinário espírita. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até amanhã.